O cheiro de terra molhada da selva e o odor acre de pólvora se misturavam, agredindo suas narinas. A sargento Juliana Alves ergueu o rosto, encarando o céu cinzento da madrugada amazônica. Dias e noites imersa no treinamento de infiltração aquática haviam drenado cada gota de energia de seu corpo. Cada vértebra de sua coluna protestava com um estalo surdo, e seu couro cabeludo, pressionado por dias sob o capacete balístico, ainda latejava. Mas seus olhos, mesmo na escuridão densa, brilhavam com uma intensidade predatória. Eram os olhos de uma fera. O Batalhão de Forças Especiais, a elite da elite do Exército Brasileiro, conhecido como os Comandos, era mais do que um simples emprego para Juliana. Era a sua nova vida, um lugar onde o passado fora apagado, e seus irmãos de farda, com laços forjados no perigo e na lealdade, eram a única família e refúgio que conhecera. Por isso, a curta licença que se seguia a um treinamento infernal como aquele era ainda mais doce. O ar pesado e denso do terminal rodoviário invadiu seus pulmões. Uma mistura caótica de cheiro de salgados fritos, fumaça de diesel e o suor de centenas de pessoas criava uma atmosfera sufocante. Vestida em sua farda camuflada, ela se destacava, uma peça sutilmente dissonante na paisagem urbana. O uniforme impecavelmente vincado, o cabelo curto e o rosto sem maquiagem contrastavam com a despreocupação dos jovens recém-saídos da adolescência. Cada gesto seu era medido, contido, carregado de uma tensão latente. Seu olhar, que varria o ambiente de forma quase displicente, escondia um estado de alerta afiado. Apesar do cansaço que derretia seus músculos, sua mente estava mais lúcida do que nunca. As cenas da vida cotidiana, que não via há semanas, pareciam surreais. Estudantes absortos em jogos nos celulares, um jovem casal empurrando um carrinho de bebê com pressa, um homem de meia-idade checando o horário do próximo ônibus enquanto fumava um cigarro. Naquela tranquilidade, Juliana sentia-se uma estranha. Ela arriscava a vida para proteger exatamente aquela normalidade, mas de alguma forma, nunca conseguia se sentir parte dela. Ela caminhou até o guichê de passagens. O ônibus para a remota cidade onde sua base estava localizada tinha poucos horários. Comprou bilhete para a próxima partida e parou em uma lanchonete para comprar uma lata de guaraná gelado. O metal frio aliviou o calor em sua palma. Sentou-se em um banco e, ao abrir a lata, o chiado familiar foi seguido pelo aroma doce da fruta. Um gole foi o suficiente para que a cafeína e o açúcar começassem a despertar seu cérebro, percorrendo suas veias. Seu passado era um segredo trancado a 7 chaves. Antes de ser Juliana Alves, ela tinha outro nome. Nos becos e vielas do Rio de Janeiro, as crianças do crime a chamavam com uma mistura de medo e reverência de víbora. No mundo manchado de sangue e violência, onde a lealdade e a traição eram separadas por uma linha tênue, ela havia chegado ao topo. Começando com nada além de suas próprias mãos, ela se tornará uma peça central de uma das maiores facções do país. Suas mãos carregavam o peso de inúmeras vidas. Um único olhar seu fazia homens fortes baixarem a cabeça. Seu nome era sinônimo de terror. Mas quanto mais alto subia, maior se tornava o vazio. A paranoia constante, as traições, a vida sem um amanhã a consumiam. Ela queria abandonar tudo, desaparecer como se estivesse morta. Então, decidida a morrer, ela se alistou no exército. Jogou-se no lugar mais difícil e brutal que pôde encontrar, um lugar onde as sombras de seu passado jamais a alcançariam. O exército lhe deu uma nova identidade. A víbora morreu e, em seu lugar, nasceu a sargento Juliana Alves, do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. O treinamento era brutal, as missões perigosas, mas ali, pelo menos, não havia companheiros esperando para apunhalá-la pelas costas. Existia apenas confiança, camaradagem e lealdade à nação. A lata de guaraná estava pela metade quando um som de risadas altas e vulgares chamou sua atenção. Um grupo de homens entrou no terminal. 5 ou 6 jovens. Era óbvio que não eram pessoas comuns. Estavam cobertos de roupas de grife, provavelmente falsificadas, que pareciam mais berrantes do que elegantes, e a aura que emanavam era tão enjoativa e ameaçadora quanto o perfume barato que usavam.
Tatuagens cobriam seus pescoços, antebraços e até as costas das mãos, visíveis sob as mangas das camisas. Eles falavam alto, misturando palavrões em cada frase, ignorando completamente os olhares de reprovação ao redor. Juliana os observou de relance. Em sua vida anterior, ela teria avaliado o nível deles em um segundo. Garotos, mal saídos da fase de pequenos delinquentes de bairro, agora agindo como soldados rasos de uma facção, com os ombros cheios de uma arrogância recém-adquirida. Filhotes de cachorro que não conheciam o medo do mundo. Ela se virou, fixando o olhar no painel de horários dos ônibus. Eram do tipo com quem não valia a pena se envolver. Não, eram do tipo com quem ela não podia mais se envolver. Ela agora era uma militar. Evitar atritos desnecessários com civis era a regra número 1. Mas o destino, às vezes, tem um senso de humor perverso. O olhar do grupo se fixou precisamente nela. O que parecia ser o líder, um homem com o cabelo tingido de um loiro desbotado, cutucou seus companheiros, apontando para ela com o queixo. Um sorriso malicioso se espalhou por seus rostos. Juliana sentiu os olhares, mas se forçou a ignorá-los. Por favor, apenas passem direto, ela repetiu mentalmente. Mas seu desejo foi em vão. Como um bando de hienas que encontrou sua presa, eles se aproximavam. Uma sombra sinistra começava a pairar sobre sua cansativa volta para casa. Olha só, hoje em dia até as Marias Fuzil andam de uniforme por aí. O homem de cabelo loiro se aproximou com um andar arrogante e parou na frente de Juliana. O cheiro de cigarro e álcool que vinha de sua boca a fez franzir o nariz. O resto do grupo ficou atrás dele, rindo e a medindo de cima a baixo. Seus olhares eram uma mistura nojenta de desprezo explícito e curiosidade obscena. Juliana não respondeu. Manteve o olhar fixo na lata de guaraná vazia em sua mão. Ignorá-los. Essa era a melhor resposta que a sargento Juliana Alves poderia dar. Ela sabia por experiência que no momento em que demonstrasse qualquer emoção, a situação poderia sair de controle. Ei, senhorita militar, a gente tá falando com você, não ouviu? Ou no quartel vocês ficam surdas também? Outro homem ao lado deles zombou. As risadas deles ecoaram pelo saguão do terminal. Algumas pessoas olharam de soslaio, mas ninguém se atreveu a intervir. A intimidação que eles projetavam fazia todos desviarem o olhar. Qual é, Tiago, não fala assim. Ela é uma heroína que protege o nosso país, pô. O homem chamado Tiago fingiu repreender seu colega com um gesto exagerado, mas seu rosto era puro escárnio. Mas fiquei curioso. No quartel eles te dão comida? Quer dizer, dar comida pra gente como você deve ser um desperdício de dinheiro público. Pura ladra de imposto, não é? Comentários sexistas misturados com insultos foram lançados contra ela. Juliana mordeu o lábio inferior. Sentiu como se a bandeira do Brasil em seu ombro e o brasão de sua unidade estivessem sendo profanados. Se ela fosse a víbora, a língua do desgraçado que disse aquilo já estaria no chão. Mas agora ela era a sargento Juliana. Tinha que ter paciência. Ela se levantou. Ficar ali por mais tempo poderia levar a algo imprevisível. Era melhor se afastar em direção à plataforma de embarque. Assim que ela se moveu, o grupo de Tiago, como se estivesse esperando por isso, bloqueou seu caminho. Opa, onde a senhorita pensa que vai? A gente ainda não terminou de conversar. Tiago deu mais um passo à frente, seus olhos brilhando de malícia. Fico imaginando como uma mulher de farda deve ser à noite. De dia, fica brincando com arma pra cima e pra baixo, mas de noite. Antes que ele pudesse terminar a frase, o olhar de Juliana se tornou glacial. Por um instante, Tiago parou de falar, sem saber por quê. Ele viu um brilho de instinto assassino passar pelos olhos da mulher que, até um segundo atrás, parecia um cordeiro manso. Foi como se uma fera adormecida em uma caverna profunda tivesse acabado de abrir os olhos. Uma sensação arrepiante. Mas o sentimento durou apenas uma fração de segundo, e ele concluiu que fora sua imaginação. Olha só ela, fazendo cara de má. Que medo, que medão. Tiago riu ainda mais alto, tentando esconder o breve medo que sentiu.
E então ele cometeu um erro irreversível. Ele estendeu a mão e tocou a insígnia de sargento no peito de Juliana. Sargento, hein? Já tá bem rodada. Com essa patente já deve ter rolado com um monte de cara lá no quartel, né não? Naquele instante, algo dentro de Juliana se partiu. O toque em sua insígnia não foi um simples contato. Foi um insulto à sua honra, ao seu orgulho como militar e à nova vida que ela construiu com sangue e suor. A linha da razão que continha os fantasmas de seu passado se rompeu em um estalo. Juliana não disse nada. Apenas levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Tiago. Em suas pupilas não havia mais a paciência de uma soldada. Havia apenas a frieza implacável e o instinto assassino de uma predadora. A temperatura ao redor pareceu cair vários graus. O grupo barulhento silenciou, sentindo instintivamente que algo estava muito errado. O que você disse? A voz de Juliana era baixa e calma, mas o frio que continha gelou a espinha de quem ouviu. Não era uma pergunta. Era um último aviso, o prenúncio da tempestade que estava por vir. Tiago ainda não havia entendido a gravidade da situação. Para ele, era ridículo que uma mulherzinha, uma simples Maria Fuzil, ousasse desafiá-lo. O que eu disse? Perguntei se você é boa de cama, sua. Antes que Tiago pudesse terminar a ofensa, a mão de Juliana se moveu como um relâmpago. Na verdade, mal se pôde ver o movimento. Houve apenas o som do vento sendo cortado, e de repente, o pulso de Tiago estava dobrado em um ângulo grotesco. Arguim! Um grito de dor ecoou pelo saguão do terminal. Tiago agarrou o próprio pulso e caiu no chão se contorcendo. Sua arrogância de antes desaparecera, substituída por um rosto contorcido de agonia. Seus companheiros ficaram paralisados, incrédulos com o que acabará de acontecer. Ninguém conseguiu ver como Juliana havia quebrado o pulso de Tiago. Foi um movimento rápido, limpo e eficiente. Não foi uma briga, foi uma técnica de subjugação de um profissional treinado. Juliana olhou para Tiago, que gemia no chão com olhos frios e vazios. Não toque no meu uniforme. Você o suja. Sua voz não continha um pingo de emoção. Um silêncio pesado caiu sobre o local, quebrado apenas pelos gemidos de dor de Tiago. Seus companheiros estavam congelados. Suas mentes estavam um caos. A mulher que eles viam como um alvo fácil, uma soldada qualquer, havia neutralizado o líder deles em um piscar de olhos. E de forma completamente unilateral. Sua vadia maluca. Um deles, finalmente saindo do transe, gritou um palavrão e correu em direção a Juliana. Ele armou um soco largo, um movimento típico de uma briga de rua. Juliana nem sequer se virou para encará-lo. No instante em que o punho do homem voou em direção à sua têmpora, ela apenas torceu levemente o tronco, desviando do golpe. Simultaneamente, seu pé direito se projetou para frente baixo e rápido. Um som surdo de impacto foi ouvido, e a tíbia do homem se partiu. Arg! Outro grito rasgou o ar. O homem agarrou a perna e desabou no chão. Juliana permaneceu imóvel, como se estivesse parada no mesmo lugar o tempo todo. Seus movimentos eram desprovidos de qualquer excesso. Era uma técnica aprimorada para a batalha real, projetada para neutralizar a capacidade de combate do inimigo com o mínimo de esforço. Uma técnica de sobrevivência e de morte, gravada em seu corpo ao longo de uma década no batalhão de forças especiais. Agora restavam 3. O pânico começava a dar lugar ao terror em seus rostos. Eles perceberam. Aquela mulher não era uma soldada comum. Ela era algo de uma dimensão completamente diferente dos brigões de rua que eles estavam acostumados a enfrentar. Que porra é essa mulher? Um deles gaguejou, recuando. Aos olhos deles, Juliana não era mais um alvo de assédio. Ela era a personificação de um terror incompreensível. Juliana virou lentamente a cabeça na direção deles. Seu olhar varreu os 3 restantes. Aqueles que foram tocados por seu olhar sentiram o corpo enrijecer, como ratos diante de uma serpente. Venham os 3 de uma vez. Não tenho tempo.
Sua voz ainda era calma, mas a confiança esmagadora que ela transmitia quebrou o que restava de sua vontade de lutar. Aquilo não era uma provocação. Era a constatação de um fato. Os três apenas se entreolharam, mas nenhum ousou se mover. Foi quando Tiago, caído no chão, segurando o pulso quebrado, gritou em agonia e fúria. O que vocês estão fazendo? Matem essa desgraçada. Agora, era a ordem do líder, mas seus corpos não obedeciam. O instinto gritava perigo. O medo primitivo de que lutar com aquela mulher poderia significar a morte dominava suas mentes. Juliana suspirou. Ela não queria mais perder tempo. O horário de seu ônibus se aproximava. Ela deu um passo à frente. Com aquele único passo, os três bandidos recuaram, encolhendo-se. O medo era contagiante. Saiam da frente, uma ordem curta e decisiva. Sem perceber, eles abriram caminho. Juliana passou pelos dois homens caídos e pelos três aterrorizados, caminhando em direção à plataforma de embarque. Atrás dela, os gritos de Tiago, cheios de fúria e humilhação, a seguiram. Fica aí, sua puta! Você sabe quem eu sou? Eu sou Tiago, do Comando Escorpião. Eu vou te achar, e juro que vou picotar esse seu corpinho todo, Comando Escorpião. Ao ouvir essas palavras, os passos de Juliana pararam abruptamente. O nome familiar vindo de trás congelou seu coração. O nome que ela pensou ter esquecido. O nome de seu passado que ela acreditava ter apagado para sempre. O nome do lugar de onde ela havia fugido, abandonando tudo. Ela se virou lenta, muito lentamente. Seu rosto estava ainda mais frio e duro do que antes. Não era raiva nem desprezo. Era uma emoção mais profunda e escura, como um abismo, que se agitava em seus olhos. Tiago, apesar da dor, sorriu com um ar de triunfo. Ele pensou que o nome Comando Escorpião havia surtido efeito. Naquele submundo, não havia ninguém que ouvisse esse nome sem sentir medo. E aí? Ficou com medinho agora? Se ajoelhar e pedir perdão, talvez. Comando Escorpião, Juliana o interrompeu. Sua voz era como gelo. Desde quando o Comando Escorpião recruta moleques como você? Oh! O quê? Tiago não podia acreditar no que ouvia. Juliana se aproximou lentamente dele. Os três restantes, intimidados por sua presença, abriram caminho. Ela se agachou na frente de Tiago, olhando-o diretamente nos olhos. Tiago engoliu em seco ao encontrar aquele olhar. Eram os olhos de alguém que já havia matado. Olhos profundos e vazios que só pertencem a quem testemunhou e executou a morte inúmeras vezes. Quem está no comando agora? Ricardo? Ou o velho Valdemar ainda aguenta o tranco? Os nomes que saíram da boca de Juliana fizeram os olhos de Tiago se arregalarem em choque. Ricardo era o atual chefe de operações da facção. E Valdemar? Seu Valdemar era a lenda viva, o fundador do comando. Eram nomes que ninguém de fora jamais poderia saber. Quem? Quem é você? Como sabe esses nomes? Em vez de responder, Juliana sussurrou algo no ouvido de Tiago. Sua voz era fria e secreta, como o silvo de uma serpente. Dê um recado pro seu chefe. Diga a ele que a víbora mandou lembranças. E que da próxima vez que cruzar o meu caminho, não vai ser o pulso que vai quebrar. Vai ser o pescoço. Víbora! No instante em que essa palavra se cravou na mente de Tiago, toda a cor sumiu de seu rosto. Um choque e um terror tão grandes que parecia que o sangue estava correndo ao contrário em suas veias. Víbora era uma lenda no Comando Escorpião. A mulher mais cruel e impiedosa da história da facção, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. A protegida de Valdemar, temida por todos os homens do comando. Seu rosto era um mistério para a maioria, o que apenas alimentava os rumores. Tiago olhou para Juliana com olhos trêmulos. A mulher de uniforme, o alvo de seu assédio, agora se sobrepunha à imagem do monstro lendário da facção. Ele finalmente percebeu, de forma dolorosa e tardia, que havia provocado uma entidade que nunca deveria ter sido perturbada.
Juliana o encarou com olhos frios uma última vez, depois se levantou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Em seu rastro, ela deixou um terror absoluto e uma marca indelével. No ônibus de volta à base, Juliana olhava fixamente pela janela, observando a paisagem passar em um borrão. Sua mente era um turbilhão de pensamentos sobre o que acontecerá no terminal. O rosto do marginal chamado Tiago, o nome Comando Escorpião que ele gritara, e finalmente o nome de seu passado, Víbora, que escapara de seus próprios lábios. Tudo se misturava em uma confusão caótica. O passado que ela tanto se esforçara para enterrar ressurgira sem aviso. Era como se a terra firme em que acreditava pisar tivesse rachado, revelando a lava incandescente logo abaixo. Ela cerrou o punho com força. A dor das unhas cravando em sua palma a trouxe de volta à realidade. Víbora. Jamais pensou que pronunciaria aquele nome novamente. Ela havia apostado tudo para abandoná-lo. Esforçou-se para se acostumar com o cheiro de pólvora em vez do cheiro de sangue, aprendeu a segurar um fuzil em vez de uma faca. Construiu uma nova identidade dentro da disciplina rígida das Forças Armadas, longe das regras impiedosas do submundo. E agora, uma simples briga com alguns marginais ameaçava transformar todo esse esforço em pó. A ideia a fez tremer de raiva. Desde quando o Comando Escorpião tem moleques como aqueles? O comando que ela conhecia era diferente. Embora fosse uma organização criminosa, eles tinham seus próprios códigos e um senso de orgulho. Jamais tocavam em civis, especialmente mulheres ou idosos. Suas batalhas eram sempre limitadas a disputas de território ou de interesses com outras facções. Mas Tiago e seu bando não eram diferentes dos valentões de bairro. Eram a forma mais desprezível de bandidos, que usavam o nome da facção para intimidar os fracos. Será que a organização havia mudado tanto em poucos anos? Ou a realidade do lugar onde ela viverá sempre fora aquela, e ela apenas a havia romantizado? E o que teria acontecido com Valdemar, o homem que a acolhera? Ele ainda estaria no controle? Ou teria perdido o poder e sido deixado de lado? Os pensamentos se sucediam, atormentando sua mente. Enquanto isso, no terminal, o grupo de Tiago estava em frangalhos. Os dois com o pulso e a perna quebrados foram levados por uma ambulância. Os 3 restantes estavam paralisados de medo. Tiago, no entanto, estava mais chocado com o nome Víbora do que com a dor de seu pulso quebrado. Com a mão trêmula, ele pegou o celular e fez uma ligação. Ligou para seu superior direto, o chefe de operações Ricardo. Depois de alguns toques, uma voz grave e irritada atendeu. Que foi? Vê se faz teu trabalho direito, porra, chefe. Chefe Ricardo. Deu merda grande. A voz de Tiago tremia como a de um bode. Que porra é essa, moleque? Já fazendo cagada de manhã cedo? Não é isso. Eu acho. Acho que acabei de encontrar a víbora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ricardo não entendeu o que Tiago estava dizendo. Como é que é? Para de falar merda. Você sabe que esse nome é proibido na firma, não sabe? É verdade, chefe. Era uma mulher de farda. Eu fui tirar uma onda com ela e me fudi. Mas ela sabia o seu nome e o nome do seu Valdemar. E mandou eu te dar um recado. Disse que a víbora mandou lembranças. À medida que Tiago falava, o rosto de Ricardo se tornava cada vez mais sério. Víbora. O nome que ninguém na facção ousava pronunciar. O símbolo do terror que anos atrás, sob a proteção absoluta de Valdemar, banhara a organização em sangue. A espada e a sombra de Valdemar que desaparecera sem deixar rastros, tornando-se um dos maiores mistérios da facção. Alguns diziam que Valdemar a havia eliminado secretamente. Outros que ela fugira para o exterior com o dinheiro da facção. Eram apenas rumores. Fala direito, porra. Onde e como você a encontrou? Conta tudo. A voz de Ricardo se tornou baixa e ameaçadora. Tiago relatou tudo o que aconteceu no terminal, minimizando sua própria humilhação e exagerando a força sobrenatural da mulher.
Ao final do relato, Ricardo desligou o telefone sem dizer uma palavra. Um suor frio escorria por sua testa. Se o que Tiago disse fosse verdade, isso era um evento capaz de abalar toda a organização. A assassina lendária desaparecida havia retornado, e como uma militar. Por quê? Com que objetivo? Ricardo imediatamente mobilizou a rede de informações da facção. Quero todas as câmeras de segurança do terminal e dos arredores. Achem uma mulher de farda esta manhã. Vejam se ela estava sozinha, ou se tinha mais alguém por perto. Vasculhem tudo. Usem o que for preciso para identificar essa mulher. Agora. Uma pequena pedra havia sido atirada na superfície de um lago tranquilo. As ondulações cresciam rapidamente, ameaçando se tornar uma tempestade que engoliria tudo. Juliana ainda não sabia. O pequeno incidente no último dia de sua licença era o início de um destino que a forçaria a confrontar o passado que tanto evitara e um futuro do qual não poderia escapar. A vida pacífica no exército que ela lutava para proteger, seus irmãos de farda e ela mesma estavam sendo arrastados para o centro de um vórtice gigantesco. As ordens de Ricardo foram executadas com rapidez e descrição. O Comando Escorpião não era uma simples gangue de rua. Era uma organização criminosa que por décadas havia fincado raízes na sociedade carioca, tecendo uma teia sombria que se estendia por toda a cidade. Sua influência alcançava não apenas boates e canteiros de obras, mas também empresas de tecnologia e agências de investigação particular. A equipe de inteligência da facção começou a coletar imagens de todas as câmeras de segurança, públicas e privadas, do terminal e de seus arredores. Um informante infiltrado no centro de controle de tráfego enviava os vídeos em tempo real. Dezenas de membros da facção, com os olhos vidrados nos monitores, procuravam o rastro de uma única mulher de uniforme. Não demorou muito para que a imagem de Juliana fosse encontrada. Todo o incidente no saguão do terminal fora capturado com clareza por uma câmera de alta definição. Ao assistir ao vídeo, Ricardo engoliu em seco. Tiago não havia exagerado. Os movimentos da mulher no vídeo eram menos humanos e mais parecidos com os de uma máquina de matar bem calibrada. Eram rápidos, precisos e sem um pingo de hesitação. A forma como ela incapacitou dois homens fortes em um piscar de olhos era, em uma palavra, aterrorizante. O próprio Ricardo, um lutador experiente que crescerá nas ruas e nunca perderá uma briga, sabia instintivamente que não duraria um minuto contra a mulher do vídeo. Essa mulher é um demônio, murmurou o chefe da equipe de inteligência ao seu lado. Isso não é técnica de briga de rua, chefe. É técnica de assassinato ensinada no exército e não em qualquer unidade. É coisa de tropa de elite. A forma como ela mira nos pontos vitais e usa a força do oponente contra ele. É perfeito. O rosto de Ricardo ficou ainda mais sombrio. O boato de que a víbora havia se alistado não era apenas um boato. Ela não apenas se tornará uma militar, ela havia se transformado em um monstro ainda maior. Quanto tempo para a identificação? Só com vídeo é difícil. O rosto é nítido, mas por ser militar, a consulta de dados pessoais é restrita. Mas estamos rastreando registros de compra da passagem de ônibus. Se soubermos o destino, podemos limitar a busca. A perseguição deles era implacável. Subornaram um funcionário do guichê do terminal e descobriram o destino da passagem que Juliana comprou, uma pequena cidade perto de sua base militar. Agora tudo o que precisavam fazer era identificar a militar que embarcou no ônibus daquele horário para aquela cidade. Eles tentaram obter os registros de embarque e a lista de passageiros da empresa de ônibus. A teia sombria se fechava lenta, mas seguramente em torno de Juliana. Ao mesmo tempo, no coração do Comando Escorpião, outros ventos sopravam. Ricardo hesitava se deveria relatar o ocorrido imediatamente a Valdemar. O velho chefe estava oficialmente aposentado, mas ainda exercia uma influência absoluta nos bastidores. E a víbora, em particular, era como uma filha para ele, sua lâmina mais afiada. Sua aparição seria um grande choque para Valdemar. Mas Ricardo tinha outros planos.
Ele era o segundo no comando, mas sempre viverá à sombra de Valdemar. O velho estava envelhecido, mas sua mente continuava afiada, e ele não abria mão do poder. Ricardo viu o retorno da víbora como uma oportunidade para fortalecer sua própria posição, e talvez até mesmo para derrubar Valdemar. Se ele conseguisse trazer a víbora para o seu lado, sua força de combate avassaladora seria uma carta poderosa, capaz de mudar o equilíbrio de poder na facção. Se ele pudesse controlá-la, nem mesmo Valdemar poderia tratá-lo como um subordinado. A chama da ganância brilhou nos olhos de Ricardo. Ele decidiu encontrar e contatar Juliana por conta própria antes de relatar a Valdemar. Precisava descobrir por que ela se tornara militar, por que havia reaparecido e quais eram seus objetivos. Talvez ela tivesse partido por insatisfação com a facção. Talvez quisesse voltar. Ricardo ponderou todas as possibilidades, planejando meticulosamente seus próximos passos. Primeiro, ele ordenou silêncio total a Tiago e a todos os envolvidos no incidente. Queria impedir que a informação sobre a víbora se espalhasse e chegasse aos ouvidos de Valdemar. Em seguida, convocou seus homens de maior confiança e lhes deu uma missão secreta. A partir de agora, vocês vão seguir essa mulher como uma sombra. Não podem ser descobertos, de jeito nenhum. Quero saber com quem ela se encontra, aonde vai, o que faz. Vigiem 24 horas por dia. Relatem cada movimento dela. Mas não tentem contato nem a ataquem. Isso seria suicídio. Alguns dos melhores homens de Ricardo se dispersaram na escuridão. Eles localizaram a base para onde Juliana havia retornado e montaram uma vigilância discreta nos arredores, esperando que ela saísse novamente. A vida pacífica que Juliana lutava para proteger estava, sem que ela soubesse, sendo envolvida por uma teia sombria. O karma de seu passado se agarrava teimosamente a seus calcanhares, tentando arrastá-la de volta para o abismo escuro. Os portões de ferro da base militar podiam impedir uma invasão física, mas não podiam deter a vigilância invisível e as conspirações. Ao cruzar os portões da base, Juliana finalmente soltou um suspiro de alívio. O ar dali, carregado de uma tensão e disciplina palpáveis, em contraste com o ar caótico do mundo exterior, a fazia se sentir em casa. Este era seu santuário, sua fortaleza. Comandos. Sargento Alves, teve uma boa licença? A sentinela no posto de guarda a saudou com uma voz firme. Juliana respondeu com um leve aceno de cabeça, elogiando sua postura. Tudo tranquilo. Bom serviço aí. Foi uma troca breve, mas continha um forte senso de camaradagem. Ali, ela não era mais a víbora, nem a solitária Juliana Alves. Era uma suboficial respeitada, uma líder de equipe responsável pela vida de seus homens. Ao entrar no alojamento, seus companheiros de equipe, que acabavam de voltar do treinamento, a receberam com alegria. Sargento! Bem-vinda de volta! Aconteceu alguma coisa na licença? O cheiro de suor e poeira a atingiu, mas para Juliana, era um aroma familiar e reconfortante, melhor do que qualquer perfume. Tudo certo, pessoal. Vocês estão bem? Ela examinou o rosto de cada um, perguntando sobre seu bem-estar. Do cabo mais jovem com cara de menino, ao sargento veterano que havia participado de inúmeras operações com ela. Eles não compartilhavam o mesmo sangue, mas ao enfrentarem a morte juntos, haviam formado laços mais fortes que os de sangue. Todos foram muito bem neste treinamento de infiltração. Especialmente você, Cabo Esteves. Foi sua primeira vez em uma simulação de combate real e você agiu com calma. Parabéns! O rosto do jovem cabo se iluminou com o elogio de Juliana. Ela era uma líder rigorosa, mas também uma superior atenciosa que cuidava de sua equipe. Sua liderança, forte quando necessário e gentil em outros momentos, lhe rendera a confiança absoluta de seus homens. Ela colocou sua mochila de combate em seu armário. Suas mãos, ao desfazê-la, moviam-se com a precisão de uma máquina. Retirou cada peça de equipamento, organizando-as em seus devidos lugares, e colocou o uniforme molhado no saco de roupa suja. Tudo era um hábito arraigado. Esses atos simples e repetitivos a ajudaram a acalmar a mente, perturbada pelo incidente no terminal.
Depois de um banho, vestindo um uniforme limpo de atividades físicas, ela finalmente se sentiu revigorada. Parada em frente ao espelho, examinou seu próprio rosto. A pele bronzeada pelo sol, as pequenas cicatrizes dos treinamentos, o cabelo curto. Não havia vestígios da víbora ali. Mas ela sabia. As cicatrizes não estavam no rosto, mas gravadas em sua alma. Na hora do jantar, outros oficiais que encontrou no refeitório a cumprimentaram. E aí, Alves? Aproveitou a licença? Sim, senhor. Capitão. Graças ao senhor, ali, ela era perfeitamente a sargento Juliana Alves. Ninguém suspeitava de seu passado. Ninguém sequer poderia imaginar. O espírito militar exemplar e o desempenho impecável nas missões explicavam tudo sobre ela. Mas naquela noite Juliana não conseguiu dormir. No silêncio profundo do alojamento, com todos os outros companheiros de equipe dormindo, ela ficou deitada na cama, de olhos fechados. E como sempre, os pesadelos do passado a assaltaram. O cheiro metálico de sangue, o som de lâminas cortando a carne, os gritos de pessoas morrendo e o rosto de Valdemar, sorrindo para ela. Ela se sentou na cama de repente. Seu corpo estava encharcado de suor frio. O coração batia descontroladamente. Silenciosamente ela saiu do alojamento e foi para o pátio de treinamento. O ar frio da noite refrescou seu corpo quente. No pátio vazio, apenas a luz da lua projetava sua longa sombra. Ela respirou fundo e começou a fazer flexões na escuridão. 1, 2, 3. Era sua maneira de esquecer a dor mental com a dor física. Os músculos gritavam, os pulmões ardiam, mas ela não parava. Era a única forma que conhecia de escapar dos fantasmas do passado. Levar-se ao limite até que não pudesse mais pensar em nada. Depois de centenas de flexões, ela desabou exausta no chão do pátio, deitada de costas. Ofegante, olhou para as estrelas no céu noturno. Inúmeras estrelas brilhavam, mas nenhuma conseguia iluminar a escuridão em sua mente. Eu sou uma militar. Eu sou a sargento Juliana Alves, ela repetia como um mantra. Mas no fundo de seu coração, a ansiedade não desaparecia. O nome Víbora era uma caixa de Pandora. Uma vez aberta, todos os demônios do passado seriam liberados para devorar seu presente. Aquele homem, Tiago, certamente relataria o ocorrido à facção. Agora, o comando Escorpião começaria a procurá-la. E se a facção viesse até a base? E se seu passado fosse revelado? O que seus amados irmãos de farda pensariam dela? A viriam como um monstro? Uma traidora? Tudo que ela construiu com tanto esforço poderia desmoronar em um instante. O medo a dominou. Mas logo seu olhar se tornou firme novamente. Ela havia jurado a si mesma que não fugiria mais. Se as sombras do passado a encontrassem desta vez, ela não se esconderia. Ela as enfrentaria de frente. Ela não estava mais sozinha. Tinha coisas a proteger. Seus companheiros, sua honra como militar e a si mesma, que ela havia reconquistado com tanto sacrifício. Dentro da fortaleza de aço, ela fortalecia sua determinação para a tempestade que se aproximava. E enquanto ela dormia do lado de fora da base, na escuridão, vários pares de olhos brilhavam em direção à cerca de arame farpado. Uma caçada silenciosa, mas implacável, já havia começado. Os dias se passaram. Juliana parecia ter voltado completamente à sua rotina. Durante o dia, ela se dedicava a rigorosos treinamentos de contra-terrorismo e táticas de combate. À noite, preparava briefings e estudos para a próxima operação. Seus movimentos continuavam precisos, suas decisões frias. Nenhum de seus companheiros de equipe percebeu a tempestade que se formava dentro dela. Mas ela mesma sentia. Sentia o laço invisível se apertando lentamente em seu pescoço. Começou com algo pequeno. Ela saiu para jantar com sua equipe em um restaurante que frequentavam perto da base. Enquanto comia, como de costume, de repente sentiu um olhar estranho em suas costas, e seus sentidos ficaram em alerta máximo. Ela se virou, mas viu apenas outros clientes jantando.
No entanto, sua intuição lhe enviava um aviso. Alguém entre eles a estava observando. Era uma intuição animal, aprimorada ao longo de anos sobrevivendo a inúmeras ameaças de assassinato e emboscadas. A partir daquele dia, a sensação continuou. Sempre que saía da base, mesmo que por pouco tempo, sentia um olhar que a seguia como uma sombra. Não era uma pessoa específica. Era um pedestre na rua, um cliente em um café, alguém dentro de um carro estacionado. A forma mudava, mas a sensação de ser observada era a mesma. Eram profissionais. Eles nunca se expunham, mas rastreavam seus movimentos com uma persistência assustadora. São os caras do Comando Escorpião, Juliana concluiu. Ricardo, ou alguém acima dele, certamente a havia rastreado. Como não podiam entrar na base, estavam esperando do lado de fora, vigiando-a. A raiva a consumiu, mas ao mesmo tempo, um arrepio percorreu sua espinha. Qual era o objetivo deles? Apenas vigilância? Ou estavam esperando uma oportunidade para atacar? O mais aterrorizante era a possibilidade de que pudessem prejudicar não apenas a ela, mas também seus companheiros de equipe ou outros militares da base. A ideia de que seus amados irmãos de farda pudessem estar em perigo por causa de seu passado era o pior cenário imaginável. Ela agia sob extrema tensão. Fora da base, evitava ao máximo andar sozinha e estava sempre atenta ao seu redor. Para se precaver contra qualquer eventualidade, sempre carregava uma arma de defesa pessoal escondida sob suas roupas civis. A fronteira entre a sargento Juliana e a assassina víbora estava se desfazendo lentamente. Enquanto isso, Ricardo recebia relatórios em tempo real de seus homens, acompanhando cada passo de Juliana. O alvo não saiu da base. Saiu brevemente no fim de semana, mas estava com colegas e não houve movimentos suspeitos. Continuem vigiando. Não percam um único detalhe. É crucial pegá-la no momento em que estiver sozinha. Ricardo estava impaciente. Juliana era muito mais cautelosa e impecável do que ele esperava. Uma abordagem precipitada resultaria em uma derrota humilhante, como a do terminal. Ele precisava encontrar outra maneira. Se não podia subjugá-la pela força, teria que armar uma armadilha da qual ela não pudesse escapar. Um rosto veio à mente de Ricardo, Valdemar. Ele relutava em reportar a Valdemar, mas talvez fosse a hora de usar o poder do velho. Valdemar saberia como fazer a víbora sair da toca. Ou talvez ele mesmo fosse a única fraqueza dela. Depois de muito ponderar, Ricardo finalmente foi para a isolada casa de campo onde Valdemar vivia recluso, uma mansão nas colinas de Petrópolis. A propriedade era uma casa de estilo colonial, cercada por uma densa floresta de pinheiros. Na entrada, ele recompôs a postura e respirou fundo. O que ele diria a seguir poderia mudar seu próprio destino e o futuro da facção. Seu Valdemar, é o Ricardo. Vim porque tenho algo importante a dizer. O pesado portão de madeira se abriu silenciosamente, e um velho de roupa simples apareceu para recebê-lo. Era o mordomo de Valdemar. Ricardo seguiu o mordomo por um jardim sereno até o escritório da mansão. Dentro do escritório, um velho de cabelos brancos praticava caligrafia. Era Valdemar da Costa, o fundador e lenda viva do Comando Escorpião. Mesmo com a chegada de Ricardo, ele continuou a escrever por um tempo, finalizando seu trabalho antes de largar o pincel. Seus movimentos eram lentos e envelhecidos, mas a energia que emanava deles ainda era afiada. O que foi? Para você vir até aqui pessoalmente não deve ser um assunto qualquer. Valdemar disse em voz baixa, pousando o pincel. Ricardo se ajoelhou e baixou a cabeça. Seu Valdemar, me perdoe por dizer isso, mas a víbora, que pensávamos estar morta, voltou. Os olhos envelhecidos de Valdemar brilharam por um instante. O rosto do velho, sereno como um pinheiro antigo que resistira a décadas de tempestades, finalmente mostrou uma pequena fissura. Ele se virou lentamente e olhou para Ricardo. Seu olhar era suave, mas sua profundidade era insondável, o que o tornava ainda mais intimidador. Conte-me tudo em detalhes. O laço invisível não estava se apertando apenas em torno de Juliana, mas em torno de todo o Comando Escorpião.
No momento em que os fantasmas do passado despertaram, ninguém poderia escapar do vórtice do destino. Um silêncio pesado pairava no escritório de Valdemar. Ricardo relatou tudo o que havia descoberto, sem omitir detalhes. Do primeiro encontro com Tiago, a força de combate avassaladora que ela demonstrou, até o fato de que agora era uma militar. Durante todo o relato, Valdemar não demonstrou nenhuma mudança de expressão. Ele apenas ouvia de olhos fechados. Essa calma de Valdemar deixou Ricardo ainda mais apreensivo. Era impossível ler seus pensamentos. Quando a história terminou, Valdemar permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para o jardim bem cuidado. Visto de costas, ele parecia incrivelmente velho e solitário. Então ela se tornou uma militar. A voz de Valdemar estava tingida de uma amarga nostalgia. Eu sempre soube que ela faria algo assim. Ela era a criança que brilhava mais intensamente na escuridão que eu criei. Era inevitável que ela rompesse as trevas e buscasse a luz. Chefe, o que devemos fazer? Aquela garota, a víbora, sabe muitos segredos da nossa organização. E se ela passar informações para o exército? Ricardo perguntou com cautela. Valdemar balançou a cabeça lentamente. Não. Ela não faria isso. Se quisesse, nossa organização já teria virado pó há muito tempo. Ela tem seu próprio código de honra. Valdemar se virou para Ricardo. Seus olhos haviam recuperado sua antiga agudeza. Retire os homens que você enviou. Uma vigilância amadora como essa é um insulto para ela. E não a provoque mais. É como cutucar um tigre adormecido. Mas, chefe, eu tenho um plano. Valdemar o interrompeu com firmeza. Sua voz carregava uma autoridade que não admitia contestação. Ricardo não disse mais nada e baixou a cabeça. Seguindo as ordens de Valdemar, os homens do Comando Escorpião que vigiavam Juliana foram todos retirados. Os olhares invisíveis que a sufocavam há dias desapareceram como se por mágica. Juliana percebeu a mudança imediatamente. Eles recuaram? Ou estão planejando algo maior? Ela não baixou a guarda. Pelo contrário, sentia uma calmaria antes da tempestade, o que a deixava ainda mais inquieta. Ela pensou em Valdemar, a única pessoa que conhecia seu passado. Intuitivamente, sentiu que ele estava por trás de tudo isso. Sua intuição estava correta. Poucos dias depois, Juliana se deparou com o passado de uma forma totalmente inesperada. Um pacote chegou para ela na portaria da base. Não havia remetente. Pensando que era algum material de treinamento, ela abriu o pacote distraidamente e congelou. Dentro da caixa havia um celular antigo e um pequeno bilhete. Ligue. A assinatura era V de Valdemar. Ele sempre usava suas iniciais daquela forma. O coração de Juliana começou a bater descontroladamente. Era uma tentativa clara de contato. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém por perto. Rapidamente escondeu o celular e o bilhete no bolso. Naquela noite, quando todos dormiam, Juliana foi para um depósito nos fundos da base, o lugar com o pior sinal de celular. Era para evitar qualquer tipo de rastreamento. Com as mãos trêmulas, ela ligou o celular antigo. Era um modelo antigo, então o risco de rastreamento de localização ou escuta era menor. A tela se acendeu e logo depois, uma curta vibração indicou a chegada de uma mensagem de texto. O número do remetente estava bloqueado. Estou com saudades, minha filha. A frase era curta, mas carregava tantos significados. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Valdemar fora como um pai para ela. Quando foi abandonada pelos pais e vagava pelas ruas, foi ele quem a acolheu e a transformou na víbora. O que ele lhe ensinara foram as artes do sangue e da violência, mas, ao mesmo tempo, ele foi o único adulto que a fez sentir algum calor. Mas ela o havia traído. Partiu sem dizer uma palavra, quebrando a si mesma sua lâmina mais afiada e desaparecendo na escuridão. Preciso encontrá-lo. Eu também. Eu também preciso de respostas. Uma nova mensagem de texto chegou.
Juliana mordeu o lábio. Deveria encontrá-lo? Se o fizesse, não seria arrastada de volta para o pântano do passado? Mas se o ignorasse, a facção continuaria a ameaçá-la e a todos ao seu redor. Era um problema inevitável. Diga o local e a hora, ela respondeu brevemente. Uma nova mensagem chegou imediatamente. O local e a hora do encontro estavam escritos. Era uma fábrica abandonada em uma área remota da Baixada Fluminense. E a última frase, venha sozinha. Este é um problema apenas nosso. Juliana desligou o celular e removeu a bateria. Não havia mais escolha. Ela precisava encarar o homem que a criará. Talvez essa fosse a única maneira de cortar os laços com aquele passado amaldiçoado. Ela tomou sua decisão. Independentemente do resultado do encontro, ela não fugiria mais. Como a sargento Juliana e como a antiga víbora, ela terminaria tudo com as próprias mãos. No dia combinado, Juliana usou seu dia de folga para sair da base. Ela se vestiu como uma trilheira comum, com roupas de caminhada e uma mochila nas costas. Mas dentro da mochila, em vez de equipamento de trilha, havia vários equipamentos de emergência para o caso de algo dar errado. Ela não foi diretamente para a fábrica abandonada. Em vez disso, pegou vários transportes públicos e passou deliberadamente por áreas movimentadas do centro da cidade para despistar qualquer possível seguidor. Era um instinto de sobrevivência aprendido em seus dias no Comando Escorpião e aprimorado no Batalhão de Forças Especiais. Quando chegou à fábrica, o sol já estava se pondo, e a área estava mergulhada na penumbra. Os portões de ferro enferrujados e as janelas de vidro quebrado criavam uma atmosfera sinistra. Juliana não entrou na fábrica imediatamente. Primeiro, ela examinou o terreno ao redor. Pontos de cobertura, possíveis rotas de ataque surpresa e rotas de fuga de emergência. Somente depois de simular todas as possibilidades em sua mente, ela entrou com cautela. O interior estava cheio de máquinas gigantescas, paradas e cobertas de poeira. A luz da lua, que se infiltrava pelas janelas, criava sombras estranhas. No centro da fábrica havia uma cadeira velha, e nela, um velho estava sentado. Era Valdemar. Ele estava sozinho. Não havia sinais de emboscada. Você veio. A voz de Valdemar ecoou na fábrica vazia. Juliana se aproximou sem baixar a guarda. Vê-lo depois de tantos anos, seu corpo parecia muito mais velho e frágil, curvado pelo peso do tempo. Mas seus olhos ainda eram profundos e brilhantes. Já faz muito tempo, chefe. Juliana inclinou a cabeça em sinal de respeito. Sua voz era seca. Acho que agora devo chamá-la de Sargento Alves, não é? Valdemar disse com um leve sorriso. Sente-se. Temos muito o que conversar. Juliana sentou-se em uma caixa velha em frente a ele. Um silêncio pesado pairou entre os dois. Foi Valdemar quem o quebrou. Por que você foi embora? Sua voz continha mais curiosidade do que ressentimento. O senhor sabe por quê. Eu queria viver como uma pessoa normal. E eu não a criei para ser uma pessoa? Eu lhe dei um poder que ninguém poderia ignorar, uma riqueza que muitos invejariam. Isso não é uma vida digna? O poder que o Senhor me deu foi construído com sangue e a riqueza sobre as lágrimas dos outros. Eu não queria mais sujar minhas mãos. Diante da resposta de Juliana, Valdemar suspirou. Tola! Onde neste mundo existe poder e riqueza limpos? Todos lutam na mesma lama imunda. Você apenas fechou os olhos e se recusou a ver. Ele fez uma pausa e então começou a contar uma história chocante. Eu não a chamei aqui para questionar o passado. Eu preciso da sua ajuda. Os olhos de Juliana se tornaram afiados. Ajuda? Com o quê? A organização mudou muito depois que você partiu. Ricardo e os mais jovens tomaram o poder, e os princípios da facção estão sendo abalados. Eles não se importam com o mínimo de honra ou código que costumávamos ter. Para eles, só importa o dinheiro. Se der dinheiro, eles se envolvem com qualquer coisa, seja tráfico de drogas pesadas ou de pessoas. A voz de Valdemar estava carregada de raiva e impotência. Eu estou velho e doente.
minha palavra não tem mais peso. Se continuar assim, o comando escorpião que eu construí se tornará nada mais que um tumor maligno, um bando de vermes que corrói o país. Ele olhou diretamente para Juliana. Seu olhar era suplicante. Juliana, eu preciso de você. Volte, corte fora a parte podre e endireite a organização. Seja minha lâmina mais uma vez. Juliana não conseguiu dizer nada. Ele estava tentando arrastá-la de volta para a escuridão? A raiva a dominou. Eu recuso. Eu sou uma militar. Não sou mais a sua lâmina. Mesmo que isso signifique que o seu amado exército e seus irmãos de farda estejam em perigo, a voz de Valdemar se tornou fria. O que o senhor quer dizer? Ricardo já investigou tudo sobre você. Onde você serve? Quem são as pessoas ao seu redor? Se você recusar minha oferta e eu perder o que me resta de poder, você acha que Ricardo vai deixá-la em paz? Ele vai rotulá-la como uma traidora da facção e tentar destruir tudo e todos relacionados a você. Seus preciosos companheiros de farda podem sofrer um acidente de carro ou a família deles pode sofrer um acidente durante as férias. Ele é o tipo de homem que faria isso sem piscar. Era uma ameaça clara. Juliana cerrou o punho com tanta força que as unhas cortaram a palma de sua mão, fazendo o sangue escorrer. O senhor é um covarde. Covarde? Sim, sou. Mas não posso ficar parado enquanto a organização que construí com a minha vida é destruída por um bando de lixos. A escolha é sua. Se quiser cortar completamente os laços com o passado e viver como a sargento Juliana, terá que limpar o passado com as próprias mãos. Eu lhe darei a oportunidade. Valdemar tirou um pequeno pendrive do bolso e o jogou para ela. Aqui estão os registros de todos os crimes de Ricardo e sua turma. É a única prova que pode derrubá-los de uma vez por todas. Mas para tornar isso público, você terá que se tornar a víbora mais uma vez. Terá que se aproximar deles sem que percebam e cortar suas gargantas. Eu lhe darei cobertura. Com o pendrive frio na mão, Juliana se viu em um turbilhão de confusão. Era um pacto com o diabo. Para proteger sua nova vida e seus companheiros, ela teria que voltar a ser a pessoa que mais odiava. O abismo estava estendendo a mão para ela. O medo de que, se aceitasse, jamais conseguiria voltar para a luz, a assombrava. Juliana agonizou por dias e noites. O pendrive em sua mão não era um simples dispositivo de armazenamento. Era a chave para o seu destino, capaz de virar de cabeça para baixo seu passado, presente e futuro. Aceitar a proposta de Valdemar era como entrar voluntariamente na jaula de um tigre. Mas recusar significaria que a lâmina de Ricardo se voltaria não apenas contra ela, mas também contra seus preciosos irmãos de farda. Finalmente ela tomou uma decisão. Se não podia evitar, enfrentaria de frente e iria até o fim. Essa era a maneira como ela sempre viveu. Decidiu não mais fugir do passado. Em vez disso, iria destruí-lo com as próprias mãos. Ela contatou Valdemar. Eu aceito. Mas com uma condição. Não estou fazendo isso pelo senhor. Estou fazendo isso apenas para proteger as minhas pessoas e para encerrar meu passado de uma vez por todas. E depois disso nunca mais me procure. A resposta de Valdemar foi curta. Feito. A operação começou. Juliana recebeu de Valdemar, secretamente, informações sobre os movimentos de Ricardo e dados internos da facção. E então ela começou a planejar a sua maneira. Ela não era mais a víbora, a pistoleira das ruas. Era a sargento Juliana Alves, uma especialista em operações das Forças Especiais de Elite do Brasil. Ela planejou derrubar o inimigo usando não apenas a força bruta, mas também a guerra de informações, a guerra psicológica e a tecnologia de ponta. Seu primeiro alvo foi cortar a fonte de financiamento de Ricardo. Analisando os registros de corrupção do pendrive, ela descobriu que Ricardo lavava grandes quantias de dinheiro através de sites de apostas ilegais e agiotagem. Juliana contratou um hacker anônimo para invadir os referidos sites. Anos de dados de transações e fundos de clientes caíram em suas mãos. Ela não entregou a informação à polícia.
Em vez disso, vazou-a secretamente para o segundo no comando de outra grande facção rival do Comando Escorpião. Junto com a informação, ela deixou uma mensagem: o Comando Escorpião está invadindo seu território. Considere isto um presente. Como esperado, a facção rival agiu imediatamente. Os sites de apostas ilegais do Comando Escorpião foram paralisados por ciberataques massivos, e seus escritórios de agiotagem foram atacados um após o outro. Ricardo ficou perdido em meio ao caos súbito. Ele pensou que era apenas uma disputa de território da facção rival, mas estranhamente, os ataques se concentravam apenas em seus negócios diretos. Era como se o ataque fosse orquestrado por alguém com informações internas. Enquanto Ricardo estava distraído, Juliana passou para a próxima fase. Ela começou a derrubar os homens de confiança de Ricardo, um por um. Não de forma violenta. Ela explorou suas fraquezas. Ameaçou um deles de expor seu caso extraconjugal à esposa, a outro, apresentou provas de seu desvio de dinheiro, forçando-o a virar as costas para Ricardo. Os braços direitos de Ricardo começaram a abandoná-lo, um a um. Ricardo foi dominado por uma ansiedade extrema. Um inimigo invisível parecia conhecer todos os seus segredos e estava apertando o cerco. Ele suspeitava que a víbora estava por trás de tudo, mas não conseguia sequer encontrar sua sombra. Estava à beira da loucura. Finalmente Juliana preparou o golpe final. Ela obteve a localização da cobertura de luxo que Ricardo usava como seu esconderijo secreto. Era o coração de seu império, onde todos os seus segredos e dinheiro sujo estavam escondidos. No meio da noite, ela se infiltrou na cobertura como um fantasma. Anos de treinamento e infiltração nas forças especiais zombaram do sistema de segurança amador do Comando Escorpião, neutralizando-o facilmente. Dentro da cobertura, Ricardo, bêbado, gritava com seus subordinados. Quem é? Que desgraçado está nos apunhalando pelas costas? Naquele momento, uma figura emergiu lentamente das sombras do escritório. Era Juliana. Quanto tempo, Ricardo? Ricardo e seus homens ficaram boquiabertos, como se tivessem visto um fantasma. Juliana aparecerá no coração de seu território, silenciosamente. Você? Como você? Entrar neste seu chiqueiro foi mais fácil do que o treinamento de obstáculos da minha base, Juliana disse friamente. Os homens de Ricardo tentaram sacar suas armas, mas Juliana foi mais rápida. Usando objetos do escritório, ela os neutralizou em segundos. Não era a militar com um fuzil. Era a assassina víbora, que transformava tudo ao seu redor em uma arma. Finalmente, apenas Juliana e Ricardo restaram no escritório. Aterrorizado, Ricardo recuou. Me poupe. Por favor, me poupe. Eu te dou tudo o que você quiser. Dinheiro, uma posição na facção. Qualquer coisa é só pedir, não preciso de nada disso. Eu só vim limpar o lixo. Juliana se aproximou dele. Ricardo implorou por sua vida, caindo no chão. E então, em um último ato de desespero, ele gritou. Você não pode me matar. Tudo isso foi a mando do Valdemar. Os movimentos de Juliana pararam por um instante. Do que você está falando? Não se faça de idiota. Você veio me matar a mando do Valdemar, não veio? Mas você também está sendo enganada, sua idiota. Ricardo explodiu em uma risada maníaca. Você sabe por que o Valdemar criou lixos como eu? Porque ele deixou a organização apodrecer. O que aquele velho realmente quer não é purificar a facção. Ele quer destruir a facção inteira. Juliana estava confusa. Ricardo, em seu terror mortal, começou a cuspir uma verdade chocante, como se tivesse enlouquecido. O encontro com o Tiago no terminal, você acha que foi coincidência? O Valdemar vazou a informação da sua licença de propósito. Foi um teste para ver se você ainda era uma lâmina afiada. E para mim ele mentiu, dizendo que você estava traindo a facção, passando segredos para o exército. Ele queria que nós nos matássemos. Esta foi a primeira reviravolta. O plano de Valdemar não era consertar a organização. Era fazer com que Juliana e a facção de Ricardo lutassem até a morte,
aniquilando-se mutuamente e fazendo com que o Comando Escorpião desaparecesse da história. Juliana fora apenas a peça mais poderosa em seu tabuleiro de xadrez. Ela fora completamente usada pelo homem que considerava um pai. A traição a fez tremer da cabeça aos pés. A revelação de Ricardo continuou. Seu rosto, além do medo da morte, exibia um prazer sádico em destruir tudo. Por quê? Por que Valdemar faria isso? Quer que eu te conte? Aquele velho foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio terminal. Ele não tem muito tempo de vida. E não pode morrer em paz, deixando para trás a organização que ele construiu. Sabendo que nós a transformaríamos em um inferno com nossas disputas de poder. Então, ele decidiu limpar tudo com as próprias mãos antes de morrer. Destruir o monstro que ele mesmo criou. Que sujeito nobre, não? A mente de Juliana ficou em branco. O olhar suplicante de Valdemar, sua voz preocupada com o futuro da facção. Tudo fora uma peça de teatro elaborada. E ela fora escalada para o papel principal, escrito por Valdemar. Uma sensação de vazio, maior que a raiva, a dominou. Ser completamente enganada pelo homem em quem confiava como um pai doía como se seu coração estivesse sendo arrancado. E você, víbora? Você era a ferramenta perfeita dele, não era? Conhecia a facção por dentro melhor do que ninguém e tinha força esmagadora para varrer a minha facção. Depois que eu limpasse tudo, aquele velho provavelmente planejava usar os registros de corrupção que ele mesmo te deu para jogar toda a culpa em mim e me entregar à polícia. Um cenário perfeito. Os líderes de uma guerra de gangues se autodestroem. E assim, o Comando Escorpião acabaria para sempre. As palavras de Ricardo foram como punhais que se cravaram no peito de Juliana. Todas as peças se encaixaram. Por que Valdemar não agiu diretamente, mas lhe deu um pendrive com provas? Porque ele disse que ela precisava se tornar a víbora novamente. Tudo fazia parte de um plano meticuloso para usá-la e no final descartá-la. Juliana fechou os olhos. O rosto de Valdemar apareceu em sua mente. A mão quente que acariciava sua cabeça, chamando-a de filha. O rosto preocupado que velou por ela a noite toda quando ela voltou para casa espancada. Todas aquelas memórias pareciam agora manchadas de mentira e engano, e ela sentiu náuseas. Então, não me mate. Se eu morrer, você também morrerá nas mãos de Valdemar. Nós dois fomos manipulados por aquele velho desgraçado. É melhor nos unirmos e... Antes que Ricardo pudesse terminar, Juliana chutou seu queixo. Com um som surdo, Ricardo perdeu a consciência e caiu. Cala a boca. A voz de Juliana estava mais fria que gelo. Ela não sentia mais raiva. Nem tristeza. Todas as emoções desapareceram, e sua mente se tornou fria e calculista. Ela não confiava mais em ninguém. Nem em Valdemar, nem em Ricardo. Apenas em si mesma e em seu próprio julgamento. Ela vasculhou todos os computadores e documentos no esconderijo de Ricardo. Comparando com o conteúdo do pendrive de Valdemar, ela começou a descobrir segredos ainda mais profundos e sombrios. Precisava confirmar se a revelação de Ricardo era verdade. E encontrar sua própria maneira de acabar com tudo isso. Após horas de busca, ela encontrou a prova decisiva. Um arquivo de áudio encontrado no cofre secreto de Ricardo. Continha a gravação de uma conversa telefônica entre Ricardo e Valdemar. Então Ricardo, provoque um pouco a víbora. Humilhe o fato de ela estar usando um uniforme militar o máximo que puder, para despertar a fera adormecida dentro dela. Assim, ela se moverá de acordo com o meu plano. Era a voz de Valdemar. A prova irrefutável de que o incidente no terminal fora parte de seu plano. A mão de Juliana que segurava o gravador tremia. Agora tudo estava claro. Ela não era o fantoche de Valdemar nem a inimiga de Ricardo. Ela tinha que virar o tabuleiro inteiro. Tinha que apagar o passado do Comando Escorpião, o presente e o futuro que Valdemar tentará desenhar. Ela amarrou Ricardo e seus homens, amordaçando-os. E antes de sair do esconderijo, pegou o celular de Ricardo. Enviou uma mensagem para o número de Valdemar.
Está tudo acabado. Como prometido, estou indo vê-lo. O palco havia mudado. O pacto com o demônio terminara. Agora, era a hora do julgamento. Ela começou a elaborar seu plano final para destruir as duas forças que a haviam enganado. A estratégia fria da sargento Juliana e a crueldade implacável da assassina víbora se uniram, abrindo as cortinas para um grande ato de vingança. Juliana não voltou para a base. Através de um contato de emergência, ela relatou falsamente que um problema familiar urgente havia surgido e conseguiu alguns dias de licença emergencial. A partir daquele momento, ela não era a sargento Juliana. Ela era a víbora, movendo-se apenas por vingança e julgamento. Primeiro, ela mudou sua aparência. Usou uma peruca natural para cobrir o cabelo curto de militar e vestiu roupas casuais. Aplicou uma maquiagem leve para alterar suas feições. Agora, parecia uma jovem comum de 20 e poucos anos que se veria em qualquer rua. Mas por trás daquela aparência comum, escondia-se uma intenção assassina afiada como uma lâmina. Seu primeiro passo foi a reorganização das informações. Ela começou a consolidar tudo o que tinha em mãos, os dados fornecidos por Valdemar, as informações obtidas no esconderijo de Ricardo e os dados do site ilegal obtidos através do hacker. A verdadeira face da gigantesca organização criminosa chamada Comando Escorpião tornou-se ainda mais clara. Um enorme quebra-cabeça estava sendo montado, revelando como o dinheiro sujo deles fluía para políticos e membros do judiciário, e que crimes terríveis eram cometidos sob essa proteção. Isso não era algo que terminaria com a simples prisão de alguns bandidos. Era um escândalo gigantesco, capaz de abalar os alicerces da sociedade. Juliana decidiu expor tudo sozinha. Entregar à polícia ou ao Ministério Público não adiantaria. Poderia haver informantes pagos pelo Comando Escorpião entre eles. A maneira mais segura era divulgar diretamente para a imprensa e o público, tornando impossível que alguém abafasse o caso. Ela contatou anonimamente um jornalista investigativo de confiança. Usando hackers e comunicação criptografada para esconder completamente sua identidade, ela vazou uma parte das informações como isca. A conexão entre uma gigantesca organização criminosa que corrói o Brasil há décadas e as forças que a protegem. Se você tiver coragem de revelar a verdade, siga minhas instruções. O jornalista, inicialmente cético, ficou chocado ao confirmar a especificidade e o impacto dos dados enviados por Juliana. Era o maior furo de reportagem de sua vida. Enquanto vazava as informações para a imprensa, Juliana iniciou uma guerra psicológica para desestabilizar o Comando Escorpião por dentro. Ela espalhou informações falsas para ambos os lados, a facção de Ricardo e a velha guarda leal a Valdemar, fazendo com que desconfiassem uns dos outros. Para os remanescentes da facção de Ricardo, Valdemar trouxe a víbora para eliminar todos vocês. Ricardo foi apenas a primeira vítima. Para os leais a Valdemar, Ricardo sabia da doença de Valdemar e estava planejando um golpe. A víbora foi cooptada por ele. O Comando Escorpião mergulhou no caos. A desconfiança mútua os fez ruir por dentro. No centro desse caos, Juliana se movia como um fantasma, atiçando ainda mais a discórdia. Ela utilizou ao máximo sua própria rede secreta de informações e contatos, construída durante seus dias como víbora. Eram em sua maioria pessoas da base da organização, mas por isso mesmo, eles conheciam os movimentos internos mais rápido e com mais precisão do que ninguém. O diretor Kim, braço direito de Valdemar, está se encontrando secretamente com os caras de Ricardo. Alguns dos homens de Ricardo estão juntando dinheiro para fugir do país. As informações chegavam a ela em tempo real. Ela usou essas informações para planejar seus próximos movimentos. Como um mestre de xadrez olhando para um grande tabuleiro movendo suas peças, ela controlava e manipulava todo o Comando Escorpião. Quando todos os preparativos terminaram, ela finalmente contatou Valdemar novamente. Foi o primeiro contato desde a mensagem que enviará do celular de Ricardo, dias atrás. Esta noite, vem ao lugar onde nos conhecemos. Vamos terminar tudo. Venha sozinho. Eu sou a única pessoa que precisa testemunhar o seu fim, o lugar onde se conheceram.
Era um terreno baldio atrás de um velho orfanato, agora demolido, onde uma jovem Juliana, faminta e exausta, havia desmaiado. Naquele lugar, ela planejava acabar completamente com o passado, pelas mãos daquele que o havia iniciado. A caminho do local do encontro, Juliana verificou sua aparência mais uma vez. Sob as roupas comuns, várias armas estavam discretamente escondidas. Mas sua arma mais poderosa agora era uma vontade de ferro, inabalável por qualquer emoção, e uma razão fria que via através de tudo. Na escuridão, a verdadeira víbora renascia. Não mais a assassina imatura manchada de sangue e violência, mas uma executora implacável, agindo por sua própria vontade para aplicar a justiça. Ela começou a se mover para sua caçada final. E no final dessa caçada, o pai que a criará e a enganar a aguardava. O local do antigo orfanato havia se transformado em um canteiro de obras desolado devido à remodelação urbana. A luz fria da lua caía sobre os materiais de construção espalhados e a terra revirada. Juliana estava de pé, como uma sombra no topo de uma estrutura de aço, o ponto mais alto do canteiro, olhando para baixo. Na hora marcada, um sedã preto parou na entrada do canteiro de obras. Quem saiu do carro foi Valdemar. Ele estava realmente sozinho. Apoiado em uma bengala, Valdemar entrou no canteiro de obras com dificuldade. A doença o deixará ainda mais frágil do que antes, mas seu olhar, ao varrer o ambiente, ainda era tão afiado quanto o de um falcão. Eu vim, Juliana. Pode sair agora. Sua voz se dispersou no ar. Juliana não respondeu. Em vez disso, ela lançou silenciosamente um pequeno drone que carregava. O drone sobrevoou silenciosamente a área ao redor de Valdemar, fazendo uma verificação final de possíveis emboscadas ou armadilhas. Ela não confiava mais em ninguém, especialmente em Valdemar. Somente depois de confirmar que a área estava limpa, ela saltou da estrutura de aço sem fazer barulho. A forma como ela aterrissou suavemente no chão de terra fez os olhos de Valdemar se arregalarem por um momento. Você não mudou nada. Seus movimentos continuam os mesmos. O senhor também não mudou, chefe. Seu talento para usar as pessoas como peças de xadrez continua intacto. A voz de Juliana era fria como uma lâmina. Valdemar deu um sorriso amargo. Então você descobriu. Aquele idiota do Ricardo falou mais do que devia. Graças a ele, eu descobri toda a verdade. O quão grande diretor o senhor é, e que atriz tola eu fui. Valdemar se apoiou na bengala e deu mais um passo em sua direção. Não me arrependo. Para concluir a obra da minha vida, eu precisava da sua força. Você foi a minha melhor criação, a única lâmina que poderia completar meu plano final. Criação? Lâmina? Juliana riu, incrédula. Eu não sou o seu brinquedo. E não sou mais a sua lâmina. Esta peça de teatro ridícula termina hoje, aqui. Naquele instante, luzes escondidas ao redor do canteiro de obras se acenderam de repente, iluminando a área como se fosse dia. Simultaneamente, dezenas de figuras surgiram de todos os lados, cercando Valdemar. Eram os remanescentes da facção de Ricardo e membros da velha guarda que, descontentes com Valdemar, haviam se aliado a Juliana. Era a força que Juliana havia reunido nos últimos dias, através de seu trabalho nos bastidores. O rosto de Valdemar se enrijeceu pela primeira vez. O que significa isso? Eu não disse. Vim para acabar com a peça. Este não é o seu palco. É o meu. E todas essas pessoas aqui são a plateia. São as testemunhas que assistirão à verdade suja do Comando Escorpião e a sua hipocrisia serem reveladas ao mundo. Juliana mostrou a Valdemar a tela do smartphone que segurava. Na tela, o jornalista investigativo estava transmitindo uma notícia de última hora ao vivo. Neste momento, nossa emissora divulga com exclusividade material chocante recebido de uma fonte anônima. A verdade sobre a gigantesca organização criminosa Comando Escorpião, que corrói a sociedade brasileira há décadas, e a lista de políticos e membros do judiciário que os protegeram. Na tela da TV, os crimes do Comando Escorpião e os nomes de seus protetores rolavam incessantemente como legendas. O rosto de Valdemar ficou pálido. Tola. Que ato tolo.
Você não está apenas destruindo uma organização, está transformando o país inteiro em seu inimigo. Não me importo. Raízes podres precisam ser arrancadas. O comando Escorpião que o Senhor tanto queria destruir. Eu vou acabar com ele completamente como o Senhor queria. E claro, junto com o seu nome, Juliana gritou para os membros da facção ao redor. Olhem bem. Este é o verdadeiro rosto do homem a quem vocês juraram lealdade. Ele não estava tentando proteger a facção. Ele é um traidor que queria que todos nós nos matássemos e que tudo virasse cinzas. Ela tocou o arquivo de áudio que obtivera de Ricardo, e a gravação ecoou por todo o canteiro de obras através de um alto-falante. A voz de Valdemar, vangloriando-se de seu plano, fez os rostos dos membros da facção se contorcerem de raiva e traição. Percebendo que havia perdido tudo, Valdemar começou a rir, desolado. No final, sou decapitado pela lâmina que eu mesmo criei. Sim. Este deve ser o meu destino. De repente ele tirou algo do bolso. Era um pequeno frasco de comprimidos. Mas não vou deixar o meu fim nas mãos de uma garota como você. Eu mesmo darei o último ato. No momento em que ele abriu o frasco e o levou à boca, algo voou da mão de Juliana com um zumbido. Uma pequena esfera de metal que ela tirou atingiu precisamente as costas da mão de Valdemar, e o frasco de comprimidos caiu no chão, rolando. Até o fim, as coisas não serão como o Senhor quer, Juliana disse friamente. O Senhor vai viver e pagar por tudo o que fez. Vai assistir com seus próprios olhos o seu império desmoronar, de dentro deste inferno que o Senhor criou. Este é o meu julgamento final para o Senhor. O som de sirene se aproximava. Juliana havia chamado a polícia com antecedência. Agora apenas os executores da lei permaneceriam neste palco de julgamento. Valdemar, tendo perdido tudo, desabou no chão. Sua era, e a era do Comando Escorpião, estava chegando ao fim. A polícia invadiu o local, e o canteiro de obras se transformou em um caos. Valdemar com uma expressão vazia, e os membros da facção que o cercavam foram todos presos no local. Juliana aproveitou a confusão para desaparecer da cena como um fantasma. Seu papel havia terminado. O que restava era o julgamento da lei e a verdade que se espalharia pela mídia. Mas seu coração não estava em paz. A vingança terminara, mas apenas um enorme vazio permaneceu em seu peito. Ela realmente havia cortado os laços com o passado? Ou havia se afundado em uma escuridão ainda mais profunda? Poucos dias depois, o país foi abalado pelo Escorpião Gate. A mídia publicava manchetes bombásticas diariamente e políticos e figuras do judiciário envolvidos renunciavam e eram investigados. O Comando Escorpião foi arrancado pela raiz. O mundo celebrava a vitória da justiça, mas Juliana, em meio a todo o barulho, sentia-se isolada. No pequeno quarto de motel onde estava temporariamente, a televisão mostrava as últimas imagens de Valdemar. Enquanto era escoltado para a promotoria, ele parecia apenas um velho frágil. Mas quando ele se virou para a câmera, Juliana sentiu uma estranha dissonância. Seu olhar não era de desespero ou raiva de quem perdeu tudo. Pelo contrário, parecia haver uma serenidade de quem alcançou seu objetivo. Tem algo errado. Sua intuição a alertou mais uma vez. Tudo se encaixara perfeitamente demais. Tudo acontecerá de acordo com seu plano, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que em um grande tabuleiro de xadrez, o oponente havia perdido de propósito. Ela começou a repassar tudo desde o início. O incidente no terminal, onde Valdemar atestou. O momento em que ele lhe deu o pendrive e pediu para eliminar Ricardo. E o plano de aniquilação mútua que Ricardo revelou. Havia algo de artificial em tudo aquilo. Por que Ricardo confessou tudo tão facilmente? Medo da morte não explica, foi muito teatral. Como se alguém o tivesse instruído. E Valdemar, por que ele caiu tão facilmente na minha armadilha? Um homem que viveu a vida inteira desconfiando de tudo, seria derrotado apenas porque eu reuni alguns membros da facção? As dúvidas se acumulavam. E então, uma memória lhe veio à mente. A imagem de Valdemar praticando caligrafia em sua casa de campo.
As palavras que ele havia escrito: quebrar o mal e revelar o justo. Naquele momento, um arrepio percorreu o corpo de Juliana. Não pode ser. Não pode ser. Ela começou a mergulhar desesperadamente nas informações novamente, para encontrar o que ela havia esquecido, a verdade oculta. E finalmente ela descobriu um fato crucial: o registro de bens de Valdemar. Nos últimos anos, Valdemar vinha doando toda a sua fortuna para a sociedade através de uma fundação anônima. O dinheiro era destinado a centros de reabilitação para dependentes químicos, organizações de apoio a vítimas de crimes e orfanatos para crianças sem pais. O dinheiro sujo que ele ganhará ao longo da vida com o Comando Escorpião estava, paradoxalmente, sendo usado para iluminar os lugares mais sombrios da sociedade. E então Juliana prendeu a respiração. O fluxo de dinheiro dos negócios de Ricardo e sua facção, como o tráfico de drogas e de pessoas, era completamente diferente. Esse dinheiro ia direto para seus bolsos e contas de caixa 2. Agora toda a verdade se revelou. Esta era a segunda reviravolta. O verdadeiro plano de Valdemar não era a aniquilação da organização. Ele realmente queria purificá-la. Ele queria impedir que o Comando Escorpião que ele criará se transformasse em um grupo maligno desprovido de humanidade, nas mãos da nova geração como Ricardo. Mas velho e doente, ele não tinha mais forças. E sabia que entregar à polícia ou ao Ministério Público não resultaria em punição adequada, por causa das figuras de poder que os protegiam. Então, ele fez sua última aposta. Decidiu usar Juliana, sua única lâmina de confiança. Ele a provocou deliberadamente para despertar a víbora. E lhe deu a missão de eliminar Ricardo. Até mesmo a forma como Ricardo revelou o plano de aniquilação mútua fazia parte de seu plano. Ele sabia que ao ouvir aquelas palavras, Juliana se sentiria traída e terminaria tudo à sua maneira. Ele acreditava que o senso de justiça e a capacidade de Juliana não se limitariam a eliminar Ricardo, mas iriam mais longe, arrancando pela raiz toda a organização e suas redes de proteção. O fato de estar com câncer, a falsa informação de que ele a usaria como bode expiatório. Tudo foi um artifício para maximizar a raiva de Juliana, para que ela agisse de forma ainda mais implacável. Ele invocou uma tempestade chamada Juliana para purificar o mundo imundo que ele mesmo havia criado. E ele mesmo assumiu o papel de vilão, carregando todos os pecados e desaparecendo nos bastidores da história. Juliana desabou no chão. As lágrimas escorriam por seu rosto. O pai que ela pensava que a havia usado estava, na verdade, lhe dando sua última lição da maneira mais dolorosa possível. Que o verdadeiro poder não está em destruir, mas em consertar algo. Ele estava disposto a sacrificar sua vida, sua honra e até mesmo a arcar com a alcunha de traidor aos olhos de Juliana, para consertar um mundo distorcido. Não era uma simples vingança. Era o testamento triste e doloroso de um homem que se redimia com sua própria vida, tentando deixar um mundo melhor para a filha que amava. O peso da verdade esmagou os ombros de Juliana. Após descobrir toda a verdade, Juliana foi ao centro de detenção onde Valdemar estava preso. Ela conseguiu com dificuldade uma visita especial. Separados por um vidro frio, os dois finalmente se encontraram novamente. Valdemar estava abatido, mas seu olhar era surpreendentemente sereno. No final você veio até aqui. Valdemar foi o primeiro a falar. Sua voz era resignada. Por quê? Por que o senhor teve que ir tão longe? A voz de Juliana tremia. Não era raiva nem ressentimento. Era uma mistura de profunda tristeza e emoções incompreensíveis. Valdemar sorriu fracamente. O monstro que eu criei. Eu tinha que destruí-lo com as minhas próprias mãos. Mas eu não tinha mais forças. Só você poderia fazer isso. Você foi a minha melhor lâmina, mas também a criança que possuía um coração justo que eu nunca tive. Eu confiei nesse seu coração, o Senhor. O Senhor me enganou até o fim. Me fez carregar o fardo de ser uma traidora e me fez julgá-lo com as minhas próprias mãos. É a isso que o Senhor chama de confiança? Me perdoe. Pela primeira vez, Valdemar se desculpou.
Eu lhe dei um fardo pesado demais. Mas, Juliana, quem melhor conhece a escuridão é quem já esteve nela. Você veio do lugar mais profundo das trevas e, por isso, conhece o valor da luz mais do que ninguém. Eu acreditei que você poderia terminar tudo isso e viver sua verdadeira vida. Ele olhou para Juliana através do vidro com olhos calorosos. Tudo que eu lhe ensinei foram técnicas para matar, mas o que eu lhe mostrei no final foi um caminho para salvar. Um caminho para cortar o que está podre e permitir que uma nova carne cresça. Você me superou. E com isso, estou satisfeito. O tempo de visita acabou. Enquanto Juliana se levantava, Valdemar lhe disse suas últimas palavras. Agora, esqueça tudo e viva a sua vida. Viva feliz como a Sargento Juliana, uma excelente militar. Esse é o único desejo que tenho para você. Juliana não conseguiu responder e se virou. Seus passos ao sair do centro de detenção eram pesados, mas a identidade da enorme escuridão que pesava em sua mente finalmente se tornou clara. Era o amor distorcido e a redenção final de um homem. Poucos dias depois, Juliana voltou para a base. Os rostos de seus companheiros de farda que a receberam mostravam uma mistura de preocupação e alívio. Sargento Alves, a senhora está bem? O problema de família foi resolvido? Sim, acabou. Agora está tudo bem. Juliana respondeu com um sorriso. Era um sorriso um pouco diferente do de antes. Um sorriso firme e maduro, que só quem atravessou uma profunda tristeza pode ter. Sua vida voltou a ser a de uma militar. O treinamento continuava intenso, as missões perigosas. Mas ela não era mais atormentada pelos pesadelos do passado. O último encontro com Valdemar havia apagado a tatuagem da víbora que estava gravada em sua alma. Agora ela podia viver plenamente como a Sargento Juliana. O tempo passou. Ela estava no estande de tiro da base, treinando novos recrutas. Com rostos jovens e ansiosos, ela lhes transmitia todas as suas técnicas e conhecimentos, sem reservas. A coisa mais importante no tiro é uma mente firme. Uma bala que vocês disparam pode tirar a vida de alguém, mas também pode salvar a vida de muitas outras pessoas. Lembrem-se sempre, não pegamos em armas para matar. Pegamos para proteger. Sua voz carregava um peso profundo e convicção. Os olhos dos recrutas que a ouviam brilhavam de admiração. Ao voltar para o alojamento após o treinamento, ela olhou para o céu, tingido de vermelho pelo pôr do sol. A escuridão de seu passado terrível havia se dissipado completamente, e um novo amanhecer estava surgindo. Ela não fugia mais nem se escondia. Carregava seu passado por inteiro, vivia o presente e caminhava em direção ao futuro. A insígnia de sargento em seu ombro não era mais apenas um posto. Era a medalha sublime de uma mulher que superou inúmeras provações e conquistou uma nova vida com suas próprias forças. A víbora